Olá, senhores. Estamos aqui para tratar do direito do consumidor e dos direitos da personalidade envolvidos com o direito do consumidor, aí sob o palio do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata dos chamados direitos básicos do nosso consumidor. Dentre eles, nós examinaremos 4 aqui que foram eleitos dentro dos chamados direitos da personalidade para a gente aproveitar e fazer uma leitura do artigo 6º à luz desses direitos. Não são os exclusivos, não ficará distrito a eles, mas eles é que vão impulsionar a leitura do Código de Defesa do Consumidor doravante. São eles o direito à vida, o direito à intimidade e à privacidade, o direito à imagem e o direito à informação, né? Cada um deles de um aspecto de extrema relevância na esfera consumerista e em nossos tempos ainda maior essa importância. Vejamos no direito à vida. Na verdade, quando a gente fala aqui em direito à vida, não estamos falando ou nos remetendo àquele direito à vida lá dos direitos da personalidade, que envolve o biodireito. Aqui também vai envolver um pouquinho, mas não é uma discussão de quando começa a vida, de quando termina, e sim daquilo que é feito para a preservação da sua integridade física, da minha, das condições de rigidez e uma preservação social. E aqui a gente vai ter uma discussão muito interessante sobre até que ponto a saúde é um direito individual e a partir de que momento ela passa a ser um direito coletivo, né? Então nós temos aí uma preocupação bem interessante. Aqui, portanto, a gente está falando dos cuidados que tecnicamente todos os fabricantes, distribuidores deveriam tomar para que os produtos cheguem em boas condições, em condições adequadas, com as medidas e protocolos de aprovação, com a qualidade esperada pelo consumidor e sem maiores riscos à sua segurança/saúde. Então aí o que está se protegendo é basicamente o direito à saúde, tá? Então quando a gente fala em direito à vida, essa preservação na esfera consumerista, ela tem a amplitude aí do chamado direito à saúde, mas não fica também só nele. Então aqui nós temos que entender que os direitos do consumidor são direitos de terceira geração, portanto, aí se encontram sob o palio da coletividade, dos chamados direitos difusos, e não sob o aspecto individual, e isso vai ser muito importante na nossa leitura, ao mesmo tempo que você fornece ao Estado mecanismos, advertências, políticas de educação, para que ele torne possível as pessoas entenderem os riscos de consumo de determinados produtos que estão aí no mercado. Então você não proibiu a mercantilização desses produtos, mas eles estão aí, eles são gravosos à saúde. Portanto, passa a existir por parte do Estado tanto a possibilidade de advertir, existe um critério de advertência. Aqui todos os senhores assistiram diversas publicidades em que está lá bonitinho o cigarro e vem aquela advertência: fumar é prejudicial à saúde. Agora não pode mais ter a publicidade televisiva, então vocês veem aquelas fotos intimidatórias nos maços de cigarro. Por que ainda existe essa possibilidade de comercialização? Porque ela não foi retirada. Aí você entra na esfera do direito econômico. A comercialização desse produto não foi retirada. No entanto, para a salvaguarda do direito do consumidor e para a salvaguarda dessa saúde, cabe ao Estado fazer todo um mecanismo aí de políticas educativas, de explicações, de cartilhas, de fomento à não prática do tabagismo e, ao mesmo tempo, praticar as suas advertências. Então, isso daí, essa imposição de advertências, de proibições por parte do Estado é possível. Se for danoso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que das agências nacionais é uma das que mais tem atuação, né? E importante para nós consumidores, porque ela fiscaliza. Gente, quando vocês tiverem oportunidade, entrem no site da Anvisa, para vocês terem uma noção do objeto. A gente vai tratar aqui da ampla gama de funções que tem a Anvisa e de objetos, que vai desde porto e aeroporto, por isso que os senhores veem ali a questão da vacinação e de controle da Anvisa, até os alimentos, passando pelos remédios, laboratórios, você tem cosméticos, está tudo com a Anvisa. Tabagismo é uma área da Anvisa, agrotóxico é uma área da Anvisa,
tem muita coisa enfeixada sob os cuidados da Anvisa que tem uma normatização técnica a seguir. Então, obviamente, a gente não tem um quadro de servidores a tal ponto que você possa exercer a fiscalização a todo instante no Brasil inteiro, né? Mas Campinas, que é de onde falo, tem o seu carrinho da Anvisa aqui sempre fiscalizando, atuando. É uma atuação mais próxima do consumidor, a da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ora interdita a farmácia, ora fecha laboratório, porque tem produtos vencidos, ora interdita restaurante. A ideia é exatamente evitar que chegue até o consumidor produto que possa danificar a sua saúde. Essa história que muita gente está aprendendo agora, de que a gente tem que tomar cuidado para não causar um colapso no sistema de saúde, você tem todo um mecanismo de anteparo disso, que vem desde desses critérios técnicos para colocação de produto no mercado até a fiscalização da Anvisa. Então você tem aí toda uma normatização, todo um cuidado que é exatamente para evitar esse colapso. A brincadeira é a seguinte, mas espera um pouquinho, fumar é um direito meu. Sim, fumar é um direito seu. Agora, a gente não tem aqui aquela contraparte que em alguns países existem, a gente vai falar oportunamente deles, em termos de direito comparado. Em alguns países você pode sim exercer, mas se esse direito ele é considerado de forma graciosa a todos os franceses, por exemplo, aqueles que desobedeceram às advertências terão que pagar. Não será obstado o tratamento, será dado o tratamento, mas a conta será apresentada ao final. Por quem? Porque você teve a sua liberdade de escolha, então agora não é certo você assolar ou agravar o sistema de saúde com um problema que você deu causa. Aí vocês poderiam retornar para mim, mas Maria Helena, o Estado francês deu causa ou impedir a comercialização? Tem coisas que você impedir a comercialização fica muito difícil, né? Fica quase um Estado ditatorial, né? Só que aqui, como a preocupação é com a saúde pública e a saúde em geral, e ao não colapso, você não pode permitir que todo mundo fume, todo mundo beba, todo mundo faça o que bem entender, da forma como bem entender, e ainda contemple, ou seja, contemplado graciosamente com a questão estatal aí cobrindo todo o serviço de saúde. No meu modo de entender, não pode ser como nos Estados Unidos, que se você não tem um seguro de saúde, você que se vire e pague, ou então vá se curar na rua. Não pode ser dessa forma. Também não pode ser uma coisa, talvez assim tão abrangente como a gente tem aqui, uma abrangência pobre, né? Típica do nosso país, que não tem nem leite suficiente, mas é uma abrangência pobre, mas no sentido de que você não tem um controle de quem acessa, né? Acessou por quê? Fez mau uso de alguma coisa? Não, isso daí não cabe ser indagado, né? O serviço de saúde é para ser fornecido. Esse fornecimento está sob os auspícios do direito do consumidor. Então, muita gente vai brigar depois dessa pandemia toda do Covid, aqui na esfera do direito do consumidor, aqui na questão da saúde. Eu costumava levantar, antes dessa pandemia, uma questão que me incomodava muito, que é da contraposição de um grupo que está encontrando cada vez mais adeptos, e não são pessoas ignorantes, contra a vacinação. Então tá bom, você tem gente que não leva ninguém para vacinar. Uma criança faleceu de sarampo esse ano, histórico de vacinação zerado. Nunca tomou uma vacina. Esses pais não são punidos? Professores já foram punidos, eles perderam um filho. Não, é outra coisa. Esses pais não serão punidos? De forma nenhuma? Eles tinham um dever de cuidado, não cuidaram. Ah, mas isso faz parte do livre-arbítrio deles. Faz. Eu posso me opor à vacina ou o direito à saúde, o seu exercício é individual, mas a garantia é coletiva. Você tem que dar garantia para a coletividade. Você não pode colocar em risco a coletividade. Hoje você tem surtos retornando e voltando de dengue, que está aí, né? Um número expressivo. Muito antes de chegar a Covid, a gente já estava com a dengue, que são coisas totalmente distintas, uma pandemia e algo local.
mas você tem problema com tuberculose, você tem algumas coisas que são ou de deficiência sanitária, de falta de saneamento básico, ou de problemas com o exercício dessa liberdade em descumprimento da, do direito à saúde, que é de todos. Tem inclusive um médico, não trouxe hoje aqui, trarei para os senhores, mandarei para vocês, que ele ainda fala isso num artigo. Ele fala assim que o direito ele deve garantir o direito à saúde de todos e não o exercício de alguns. E curiosamente a gente está vendo aí brigas hoje, não mais sobre o aspecto da vacinação, embora tenha até um vídeo muito interessante mostrando a história da revolta da vacina, toda a briga com Oswaldo Cruz, que eu vou passar também para vocês, porque é muito gostoso de assistir, muito interessante e bem informativo, né? Mas daquela época. Hoje a gente tem situações parecidas, as pessoas... hoje você falar em quarentena é um pouco um tapa na cara daqueles que não tem nem casa, né? Então, fique em casa, qual, né? A que você deu, estado, porque tem muita gente na rua. Então, você tem aí algumas medidas que são complicadas para você explicar, outras ficam muito mais fáceis para determinadas camadas da população. E você tem gente brigando, gente que acha que não precisa tomar medida nenhuma. Eu tô bem, tá, você tá bem, mas tem que prevenir para que o outro também fique bem. E aí a gente cai naquele probleminha quase endêmico da solidariedade que não existe, né? Desde que você esteja bem, então eu vou trabalhar porque eu tô bem. Tá, perfeito, só que não é desta forma, né? A gente tem que ter um mínimo de garantias aí para que todos possam voltar de forma mais consciente a um trabalho, a um lockdown vertical, como muita gente quer, mas no momento adequado, gente. Por outro lado, vamos voltar para o sistema de saúde? Nós temos aí os planos de saúde sob a égide do CDC. Então, obviamente, nós temos os contratos de plano de saúde, eles são específicos, mas eles são contratos de adesão. Eu vou aderir a determinados planos pré-existentes, eu não tenho a possibilidade ou a maleabilidade de tecer ali alternativas entre um e outro, não tem como, eu vou aderir, né, ao plano ambulatorial, ou ao quarto, e hoje há nada, porque você pode ter qualquer um desses e não ter leito, né? E essa é a grande pergunta. Tá bom, não tem leito porque você cedeu tudo e fez um acordo? Com quem? Com ordem de quem? Então eu posso parar de pagar Unimed? Se você não garante leito para câncer, doença crônica, cardiopatia. Não, Marilene, esses leitos estão garantidos. Então quem está mentindo? Por isso que os demais países estão fazendo hospital de campanha, e aqui em alguns estados também. Você faz hospital de campanha. Ou faz como Curitiba, que pagou todos os leitos. Mas tinha caixa para isso, né? Uma prefeitura que fez seu caixa. Então hoje lá não tem diferença entre o particular e o SUS no sentido de qualidade de atendimento. Então tem leito para todo mundo? Tem, mas também reservado. Tantos por cento para Covid, tanto para isso, tanto para aquilo. Sob pena de você cobrir-se de um lado e descobrir-se do outro, né? Quando chegou aí o primeiro decreto de quarentena ou de isolamento social, distanciamento social, desculpem aí porque existe toda uma diferença técnica entre eles. Quando surgiu o primeiro, a gente já estava iniciando o surto de sarampo nas escolas. O ficar em casa impediu o surto de sarampo nas escolas. Mas estávamos em plena crise de dengue e já com uma preocupação, porque abril nós temos aí a chegada do outono, portanto, isso explica porque que o decreto federal e as medidas restritivas vieram com o advento do outono. Você tem um crescimento de demandas por hospital na parte respiratória, daí a necessidade de permanecer em casa. E por óbvio que isso daí vai se protrair, porque as mudanças climáticas, o nosso inverno é em julho, né? Então, nós temos aí um pequeno probleminha para desviar. E isso sem perda econômica grave. O que é complicado, gente. A gente trabalha com o direito do consumidor. A gente sabe que tem muita gente que não está conseguindo contratar. Tem gente que contratou, mas não chega. Tem aquele que perdeu o emprego e não vai conseguir pagar os contratos já assumidos. Então, nós temos uma gama de probleminhas para resolver, né? Os senhores terão esses problemas para resolver,
Mas aqui, quando a gente fala em direito à vida, veja como os nossos costumes sociais, eles permitem uma certa liberdade com algumas drogas, porque não deixa de ser droga, por isso se chama de drogaria, é droga que você vende lá, né? Mas droga autorizada. Então são os medicamentos. Você teve que parcimoniosamente ir mudando essas drogarias. Antes, gente, para você chegar no caixa, você tinha 400 ofertas de tudo. Você não conseguia chegar no caixa. Então, primeiro, o brasileiro ele tem uma tendência à hipocondria, que é uma coisa fantástica. Então, basta alguém espirrar, ele já acha que também está com problema, ele vai tomar o remédio, né? Só para garantir. Vide a correria que deu aí antes de um determinado medicamento ser usado, muita gente foi atrás para garantir o seu preventivamente. Para que se você não tem sintoma? É a questão do preventivamente. Vou adquirir preventivamente. Então tá. O brasileiro fazia feira, faz, né? Na farmácia. Tinha até pontuação, né? A pessoa ganha um ferro de passar. Você fala assim, o que é isso? Como pode ter pontuação? Então a gente não conseguiu tirar a cestinha, mas a gente conseguiu minimizar essa história de pontuação, fidelização. Boa parte dos medicamentos saíram lá da frente, que antes ficavam à disposição. O pessoal fazia uma feira ali de medicamentos, então não, só alguns para resfriado, para isso, para aquilo, para dor. O restante você vai ter que pedir, fica guardadinho lá, para você ter que conversar com alguém. Quem sabe inibe um pouco esse acesso fácil ao medicamento. Que antes estava tudo ali, se acessava de tudo, levava o que precisava, o que não precisava. Então, ia sair para comprar uma pastilha para garganta, voltava com um monte de coisa que não era necessário, mas estava na promoção. E essas promoções ainda continuam. Como eles não podem mais fazer cartaz, isso e aquilo, eles imprimem aquelas filipetas e entregam para a gente, você não consegue sair de lá sem isso daí. Ou então tá colocando uma pessoa por área ali só para perguntar se você precisa de alguma coisa, né? Então, a drogaria, ela passou a vender mais coisas, ela vende cosmético, ela vende outras coisas. Essas coisas podem ficar de livre acesso. Os remédios, só os mais simples, os de uso comum, para febre, isso, aquilo, que podem estar na mão. Os demais, no final do governo Dilma, passou para o lado de trás da bancada, para desespero de muita gente que ficou inconformada com isso. Mas eu tenho direito tem, mas o senhor está medicado? Nesse Brasil, todo mundo deveria receber um diploma, um de médico e outro de advogado, né? Porque não é assim que o pessoal fala. Então, deveria receber os dois diplomas, de direito e de medicina. Porque todo mundo advoga, dá palpite no direito, todo mundo sabe decidir melhor, todo mundo sabe a cura para uma determinada doença. Ninguém pensa em procurar um médico, ninguém pergunta antes para o advogado, é por isso que a gente tem bastante serviço, porque já fizeram bastante besteira antes de nos procurar. Então, tá aí, quando a gente fala dessas questões de saúde, voltando para o tema da tolerância, você tem a intolerância absoluta com o tabagismo, então são aqueles, a impossibilidade de fazer publicidade televisiva, que pelo menos boa parte do tempo foi feita, né? Então, você não tinha essas restrições, era livre, tá? Hoje não, hoje para comprar já é mais difícil, você acha, mas também não pode ficar de livre acesso para você ir manuseando, você tem que pedir, né? Já não está mais tão livre acesso, ainda bem aquela fotinho maravilhosa. E brasileiro, como gosta, já põe uma outra fotinho em cima, que é para não ver aquela. Né? Então, eles não estão falando uma advertência que faz mal à saúde, estão avisando que você vai morrer. É uma questão de tempo, pode não ser hoje, pode ser amanhã, mas você vai morrer disso daí, porque você quer. E bebida? Porque está na mesma lei. A lei do tabaco e a lei da bebida é a mesma. Né? Álcool, drogas, tabaco, então é a mesma coisa. E aí, acabou a publicidade televisiva? Não, né? Aí vem uma advertência, depois da publicidade vem aquela advertência, né? Ou que é mais divertido do que advertido, que tá lá, escrito assim, bonitinho, Ministério da Saúde adverte, beba com moderação. Essa parte eu acho lindo, é poesia, né, gente? Quantas vezes você não foi num bar e a pessoa falou, não, vou parar.
O Ministério da Saúde advertiu, tem que ser moderado. Faça meu favor, né? Então existe muita tolerância social com a bebida ainda? Existe, gente. Até há pouco tempo atrás, era uma das empresas de bebida que patrocinava a nossa seleção. Ai, que triste. Você tinha atleta fazendo publicidade de cerveja? Então, que exemplo você está dando de saúde? Aí nós tivemos que ter uma restrição. Então não pode mais. Eles reclamaram, hein? Porque era um senhor filão em termos de negócio. Então, ao tempo em que a Hebe Camargo fazia apresentação, né, estava viva, fazia seus programas, ela bebia sua cerveja. Zeca Pagodinho, a dele, tanto aqui. Tá difícil cantar. Mas existe essa tolerância social? Tem. É como se a pessoa pudesse desistir e parar de beber a qualquer hora. É a mesma ideia do tabagismo. E não é, né? Alguns falam assim para mim, mas professora, quem bebe faz mal só para ele. A família dele é o quê? Só pra gente saber. Mas o pessoal com quem ele convive na empresa são lixo ou são gente? Porque então ele não faz mal só para ele. Tem toda uma repercussão negativa. Você pode fechar os olhos porque não está na sua casa. Mas daí a dizer que isso não causa prejuízo é de uma insensibilidade que eu espero não encontrar aí espaço para os senhores. E há pouco tempo atrás a Anvisa proibiu 2 dos fumos do narguilé, né? Exatamente por serem nocivos e por estarem fora das normas técnicas. Então deve ser a próxima investida aí da Anvisa quando normalizar a situação. Agora a grande briga é por protocolos de produção de medicamentos sem os devidos testes, que também é da Anvisa. Marilena, tudo isso está dentro do direito do consumidor? Você vai encontrar tanto os contratos civis como as relações, mas elas estão sob o guarda-chuva, sim, do direito do consumidor. Porque se tratam de contratos de adesão, se trata de proteção de bem de consumo colocado à disposição da população, da coletividade. Por isso que a gente fala em direito do consumidor. Não porque o consumidor tenha contratado o laboratório, mas porque ele será o destinatário final daquilo que for produzido por esse laboratório. Daí o cuidado no fabrico, verificar todas essas fases, é isso que se coloca, né? Então, há que tomar um cuidado. Fornecedor e fabricante respondem pela saúde, pela segurança do consumidor. Por isso, cuidado ao colocar no mercado. Daí o aval que muitos querem ter dos seus governos. Você está me autorizando a produzir sem resultado comprovado? Então você está avalizando, porque você vai pagar a conta. Aliás, eu adoraria perguntar agora aqui para os senhores, considerando que boa parte dos senhores tem plano de saúde, não se vale do SUS, boa parte dos seguros de saúde e planos tem uma exceção de não indenização, dos seguros de vida também, isso é importante para seguro de vida, tem lá que eles não indenizam pandemias. Tem lá, bonitinho, no contrato de seguro de vida. E tem gente que está sendo dado ali o atestado de óbito como morte pelo Covid, sem ser feito o devido exame, o que já é uma irregularidade. Mas Marilena, não tem tempo para fazer o devido exame. Tá bom, então estamos cientes que aquela família não poderá pedir o seguro. Aqui faria jus. Estamos cientes disso. Ninguém está chamando atenção sobre isso. É direito médico e direito consumidor. Ninguém está chamando atenção para isso. Senhores, quando você lança na certidão de óbito, no atestado de óbito da pessoa, que ela foi morta pelo Covid e, portanto, se trata de uma pandemia, pandemia não está no rol daquilo que poderá ser indenizado no seguro de vida. Está como excludente. Então, esquece. Mas não foi verificado. Mas vocês estão cremando os corpos. Se está cremando, não está enterrando, não vai ter nem como verificar depois se foi ou se não foi. O certo, veja, o médico eventualmente responde, né? Mas isso é muito mais um peso até do próprio Estado, se tem uma normatização estatal determinando que se declare que é Covid.
Então aí é muito mais preocupante, porque aí o Estado passa a assumir essa responsabilidade. Concordam? Eu não recebo do seguro, do plano de saúde, desculpa. Eu não recebo da seguradora, mas vou receber do Estado, que obrigou todo mundo a declarar que a morte foi por Covid. Nada obstante, ela não tenha sido, porque está impedido de fazer qualquer tipo de exame. Nós vamos ter cada discussão fantástica daqui para frente. Já deixei diversas frentes de trabalho para vocês estudarem, pensarem um pouco, refletirem, pegarem material a respeito. Tem muita coisa boa produzida, tá? Vou passar o material de suporte, de apoio para vocês e voltamos no próximo encontro ainda sobre o direito à saúde, mas já trabalhando algumas questões mais específicas no que diz respeito a medicamentos, vacinas e aos limites dessa liberdade e a questão da saúde como direito social, que eu deixo essa semana para vocês pesquisarem. Mas a gente volta para tratar do tema no nosso próximo encontro. Senhores, fiquem bem, cuidem-se, abraços virtuais a todos e até o próximo encontro.